Jornalista Beto Almeida. E um assunto que realmente não sai da pauta nessa transição aí do governo, o orçamento secreto. O suspense continua. Com um placar de 5-4 pela inconstitucionalidade, o STF suspende o julgamento do orçamento secreto que distribui dinheiro por meio das emendas parlamentares sem transparência. Informação com Sátiro Salles. Os rumos do orçamento secreto, que privilegia a distribuição de recursos da União por meio de emendas parlamentares sem autoria identificada, continuam indefinidos. O Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu na noite desta quinta-feira adiar o término do julgamento sobre a legalidade das emendas de relator do Congresso Nacional. A suspensão ocorreu a pedido dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que argumentaram a complexidade do tema e o alto interesse político da matéria. O placar do julgamento está em 5-4 para barrar as emendas do orçamento secreto. Antes de o julgamento ser suspenso, 4 ministros haviam seguido o voto da ministra Rosa Weber, que é a relatora das 4 ações que questionam a legalidade das emendas de relator. O voto de Rosa Weber foi seguido por Carmen Lúcia, Luiz Fux, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Os ministros André Mendonça, Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli votaram pela constitucionalidade do modelo de distribuição das verbas com as chamadas emendas secretas. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. O bom é o seguinte, é que essa votação, ela, da questão da constitucionalidade ou não das chamadas verbas do orçamento secreto, essa votação foi suspensa, como já foi dito, ela será retomada na próxima segunda-feira, 19. Sabe por quê? É a última sessão antes do recesso na corte, ou seja, do recesso dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E ainda faltam voltar os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Então é o seguinte, até lá, a gente já imagina o que isso implica, que dificulta ainda mais, por isso que houve, que nós já falamos aqui, eu e Luzenor de Oliveira. Falta, por exemplo, a questão do acordo para votar a PEC da transição na Câmara dos Deputados, porque os parlamentares não querem abrir mão da verba do orçamento secreto. Essa é a realidade. As chamadas RP9, que são as emendas de relator. Ora, se o Supremo Tribunal Federal considerar que é ilegal, que é inconstitucional, essas verbas elas vão ter que literalmente acabar. E o dinheiro que está aí ainda, né, vai ter que ser desviado, não, de ser encaminhado, na realidade, o termo certo é esse, para os demais ministérios, para que seja feita a redistribuição desses valores dentro de critérios técnicos e absolutamente transparentes. Mas vamos lá, e o que isso tem a ver com a chamada PEC da transposição, que vai garantir dinheiro, entre outras coisas, para o Bolsa Família no ano que vem? É que isso está dificultando essa aprovação da matéria. Hoje há uma enorme dificuldade. O que isso representa claramente? Que o PT hoje tem uma preocupação se não haverá uma reação dos deputados em mudar o projeto que já foi aprovado no Senado. Ora, primeiro, se houver mudança, esse projeto vai ter que voltar para o Senado, passar por uma nova votação. E não tem mais tempo para isso. Eu já disse aqui e repito, é preciso, para conquistar essa verba extra e garantir o pagamento, entre outras coisas, do Bolsa Família de R$600, é preciso votar ainda o orçamento da União para o ano que vem. Mas essa votação do orçamento, na realidade, ele precisa já conter a previsão de gastos para o pagamento desses recursos. E isso tem que ser votado antes, tem que ser votada a PEC da transposição. Esse é o ponto que está pegando. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, já disse o seguinte: não tem mesmo votação mais, ontem a gente já falou isso, agora só terça-feira. Por que terça-feira? Porque na segunda tem essa votação do Supremo Tribunal Federal. E aí, meu amigo, diante deste impasse, a gente fica na expectativa em relação ao que pode vir na semana que vem. É óbvio que a bancada de oposição, ela ainda existe, tá? Ela tá ali presente, vai tentar criar dificuldades em relação a isso, mas há uma expectativa de que o governo
pode ter outros argumentos para conseguir essa votação. Seja como for, o PT só tem uma preocupação agora, que não se mude o que foi aprovado no Senado, Marcos. E mais no bate-papo político nesta manhã, jornalista Beto Almeida. Olha, eu quero falar aqui primeiro de um assunto que eu achei interessante, que eu vi hoje, que é o seguinte. Tem hoje daqui a pouco, na realidade, pela manhã, uma reunião de pedetistas com o governador eleito Eumano Freitas. Essa reunião começou já a ser articulada ontem, quando a Roberto Cláudio, Cid Gomes, Zé Sarto, o André Figueiredo, que é o deputado federal e o presidente do PDT no Ceará, eles já estiveram fazendo uma prévia desse encontro com lideranças do PDT para definir o seguinte: os rumos do partido no ano que vem em relação ao governo Eumano Freitas. Afinal, o PDT vai ser oposição, vai ser situação, vai ter neutralidade, o PDT vai sim, vamos dizer, confirmar o apoio, inclusive na indicação de nomes para a composição do novo secretariado de Eumano Freitas, porque inclusive esse é um dos pontos que tem travado também, é bom que se diga, essa liberação de nomes do novo secretariado de Eumano. Eumano precisa ter uma certa segurança para saber de como que vai ser essa relação do governo dele, do PT, com o PDT. Bom, essa decisão sai daqui a pouco. Vai ter reunião com o Eumano. E o ex-prefeito de Fortaleza, que é o candidato derrotado, inclusive para o Eumano, nas eleições agora para o governo, defende o seguinte, que o PDT deve fazer uma oposição responsável, uma oposição que não será aquela oposição ranhenta, ranzinza, mas uma oposição que caiba, por exemplo, dentro da possibilidade de se questionar quando for necessário algumas matérias e tal. Bom, isso é o que o Roberto Cláudio defende, mas a questão toda é o seguinte, é que o PDT caminha para apoiar na realidade o governo de Eumano Freitas. Isso de uma forma mais qualificada. Agora, tem também um aspecto aqui que é importante a gente falar. O próprio prefeito José Sarto já disse isso. Olha, beleza, o PDT pode apoiar o PT, mas isso tem que ter também uma mão de volta, um retorno. Isso significa dizer o quê? Por que se o PDT está disposto a apoiar o governo Eumano, por que então que o PT não apoia a gestão dele aqui na Prefeitura de Fortaleza? É um argumento que inclusive é feito e defendido por vereadores e lideranças na própria Câmara Municipal de Fortaleza. É claro, então o PT diz o seguinte, quer e aceita de muito bom grado o apoio do PDT, mas ao mesmo tempo diz que quer manter uma linha de independência até de oposição ao PDT na Prefeitura de Fortaleza. Eu acho que esse vai ser o grande impasse a ser discutido e a ser debatido, Marcos, nessa reunião de hoje, que vai acontecer agora pela manhã do PDT e logicamente que nós vamos repercutir isso já na semana que vem aqui também. Olha, mas eu quero concluir aqui o nosso debate, porque